Então vamos iniciar a nossa reunião desta manhã, de sábado. Que Deus, nosso Pai, nos auxilie, que nós possamos ter uma reunião bastante produtiva, profícua, que o nosso aprendizado nos torne melhor. Esse sempre é o nosso objetivo, até da nossa encarnação aqui na Terra. Que a gente procure a cada dia nos melhorar um pouquinho mais. Como sempre repetimos, que hoje eu possa ser melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Que eu possa cada dia mais entender a mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, interiorizar e me tornar cada dia mais um verdadeiro servidor do nosso Senhor, do Evangelho. Que essas energias dessa manhã, que nós estamos emitindo pela nossa vontade, que nós desenvolvemos a vontade em torno da geração de energias magnéticas, que elas possam nos envolver, serenar as nossas mentes, serenar as nossas emoções, que nós possamos sentir a presença de Deus dentro de nós. Nós possamos fazer brilhar a nossa luz interior, como foi preconizado pelo nosso Mestre Jesus Cristo. Que a paz do Mestre Jesus permaneça entre nós, que assim seja. Graças a Deus. Mas a aula é a número 4, que nós tivemos a primeira, que foi aquela da apresentação, a aula inaugural, que é chamada, e depois as demais, que nós estamos seguindo os capítulos do livro Vibração. E a aula número 4 é a meditação essencial. Quando a gente pensa nesse título, o que é essencial? O que é essencial? Que nós não vivemos sem ele, Aquela coisa que tem que existir, mesmo que a gente às vezes queira fugir dela, mas lá de vez em quando a gente entra naquele momento em que a gente tem que fazer essa viagem interior, tem que nos voltar para nós mesmos, para refletir sobre a nossa existência, sobre as nossas ações, sobre os meus pensamentos, sobre as minhas emoções, sobre os meus sentimentos, sobre as minhas crenças. Então eu estou sempre voltado para essa questão da reflexão sobre o existir, sobre a minha vida. Por isso então que diz, é essencial a vida. E quando a gente começa a trabalhar isso aí e buscar o entendimento, que é o que nós estamos fazendo nessas aulas, nós tornamos essa prática ela melhor. A prática nos leva a cada vez mais a nos melhorar diante de nós mesmos, diante do Evangelho do Senhor e diante do nosso próprio conforto, nosso equilíbrio, nossa paz, nossa serenidade. O nosso objetivo é justamente esse, como nós já comentamos em reuniões anteriores. É cada vez mais eu conseguir fazer essa viagem interior, buscar a serenidade, mesmo diante das intempéries, mesmo diante das situações assim mais conflitantes, mais aflitivas, eu conseguir manter a serenidade. Esse é o objetivo do nosso estudo. E aí tem um comentário aqui, um versículo da Bíblia, do capítulo 6 de Marcos, o versículo 32. Tem até a imagem aqui do barco, uma calmaria, sereno, aquela montanha ao fundo. E diz assim: e foram sós num barco para um lugar deserto. Essa palavra deserto ela é muito utilizada dentro dos estudos da meditação. Deserto interior, a viagem do deserto. Quando nós precisamos nos afastar de todas aquelas preocupações, todas aquelas agitações que nos envolvem e serenar e encontrar com aquele Deus, com Deus interior que nós temos todos, que Jesus
nos falou, né? Sois deuses, a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, ou brilha a vossa luz, né? Várias passagens em que Jesus nos lembra que nós temos dentro de nós todo necessário para ficar bem, né? O tesouro está dentro de nós, né? O céu está dentro de nós, o tempo todo ele lembra disso. Muito bem. Nossa mente tem sede de paz. Nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem necessidade de água fria. Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco dos teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas. Ele te lavará a mente eivada de aflições, balsamizará tuas úlceras, dar-te a salutares alvitres. Basta que te cales, a sua voz falará no sublime silêncio. Regressarás então aos círculos de luta, revigorado, forte e feliz. Aí ele começa já comparando, né, como a nossa mente precisa de paz quando uma terra, né, precisa ser aguada. Então, assim, é um alimento básico, né, que a gente precisa, que é ter essa paz interior, né? E a gente vai conseguir isso com a concentração, né, com a meditação, e vai nos ajudar a realmente estar sintonizado, né, nas boas energias, nas coisas boas, e chegar até o momento dessa paz interior mesmo. Algum comentário mais? Lá, essa sede de paz. Quando Jesus falou, minha paz vos deixo, minha paz vos dou, às vezes a gente não entendeu muito bem, né? Hoje a gente está buscando esse entendimento. E ele diz assim, lavará a mente eivada de aflições, balsamizará as tuas úlceras. Então, ele promove a cura, aquela cura das emoções, que é a origem de todo sofrimento. Então, traz grandes benefícios quando nós conseguimos usar bem esse momento. Nos leva a nos fortalecer para enfrentar as lutas de cada dia, como recarregar as baterias, né? Nos fortalecer. Isso foi dito por Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida. Vamos para o próximo. Qual que é o próximo slide? Quem pode fazer? Ainda é do seu Maurício, por isso que eu estou deixando livre. É o 3 e o 3, 4 e 5. Que é o significado da meditação. Então, o que é meditação, né? O que significa essa meditação? Aqui vem algumas definições por Joana de Ângeles no livro Plenitude. Todos esses livros eles têm fácil acesso em PDF, inclusive eu posso enviar. Alguns até enviei para vocês, né? Para ler, né? Que é muito mais interessante a gente às vezes pegar o livro mesmo e ler, que aqui é só um recorte. Quando a gente lê o livro, a gente tem uma visão mais ampliada daquele capítulo, daquela posição. Então ela diz assim, meditação é a aplicação da concentração na busca de Deus, interiormente, com determinação e constância. Determinação, quer dizer, eu preciso estar determinado, focar, né? O meu objetivo mesmo, concentrar. E constância. É claro que nas primeiras vezes da meditação eu vou ter dificuldades, minha mente vai viajar, mas depois com a prática eu vou conseguindo e eu vou vendo resultados. Cada vez que eu avanço um pouquinho nessa busca e consigo uma certa serenidade, um certo equilíbrio, eu já percebo os resultados, os benefícios dessa prática. Então daí me motiva até a essa constância. Então o objetivo único é de atingir o fluxo divino, conhecer Deus, senti-lo e alimentar-se de sua energia.
É um estado de quietação mental, eu quietar a mente. Eu vou me aproximar de Deus. Nem necessita de palavras. É o meu relacionamento com o divino, né? Relacionar é uma palavra assim bem forte, né? Bem envolvente, né? Relacionar é aquela troca, aquela forma assim de receber os fluidos divinos, né? De ser Deus, ter Deus presente dentro de mim. Então esse é o objetivo da meditação. E a meditação, então, ela como foi dito até anteriormente, né, sobre recarregar as baterias, então ela reabastece de energias saudáveis, salutares, refazendo a harmonia do psiquismo. Então, se eu estou com o meu psiquismo harmônico, se eu estou com a mente tranquila, como diz, né, mente sã, corpo são. Então, eu vou também conquistar o equilíbrio físico, no meu organismo físico, porque eu vou motivar todo o meu corpo a trabalhar melhor, as defesas orgânicas, né, a promoção das curas físicas. Então a origem está nessa harmonização do psiquismo. Quem medita retamente crê, quer, fala, opera, vive, esforça-se e pensa com retidão, adquire os valores indispensáveis à salvação. Nesse estágio a pessoa doa-se e já não mais vive, sendo Cristo que vive nela. Que é aquela frase do Paulo, né? Lá, quando ele já estava lá já velhinho, já, né? Que ele diz, hoje já não sou eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Quer dizer, ele estava com um relacionamento tão próximo do nosso Senhor Jesus Cristo, que ele já nem mais era ele, era o Cristo que vivia nele. Então, quando nós meditamos retamente, quer dizer, da forma correta, a meditação ela leva a transformação moral, é claro, né? Então, daí eu passo, primeiro, a acreditar. Eu creio porque eu estudei, eu li, eu entendi como é que funciona, eu percebi os resultados. Então, a minha crença ela é fortalecida por todas essas variáveis aí, né? Então não é uma crença cega. Eu creio porque creio. Não, eu creio porque eu entendi como é que funciona o mecanismo da meditação, eu creio porque eu observei e percebi os resultados. E eu quero, né? Eu desenvolvo a vontade. A vontade é a base de tudo. Até mesmo lá na Bíblia, né? Quando tem aquela questão lá da criação, Deus cria tudo pela vontade, né? Então a vontade ela é a força que nos leva a realizações nesse campo. Fala, né? Então eu falo retamente. A minha conversa ela vai ser sempre nobre. Eu não vou mais me dar o trabalho de conversar bobagens, né? Futilidades. Eu vou desenvolver uma conversação mais salutar. E eu esforço sempre, né? O meu esforço sempre no caminho dessa transformação. Eu penso com retidão, porque às vezes ninguém está olhando, né? Mas eu estou pensando bobagem, pensando besteira. Mas eu estou olhando, e eu estou sentindo, e eu estou atraindo para mim essas energias que não são boas. Então daí a necessidade de também pensar com retidão. E adquire os valores indispensáveis à salvação, né? Quando a gente fala em salvação, é essa situação de mudança, né? De buscar esse Cristo interior, esse tesouro que está dentro de nós mesmos. Então a gente já não vive mais para nós mesmos, a gente vive em função do outro. Por isso que doa-se, né? Que é o exemplo do Cristo, o nosso modelo. O que ele veio fazer aqui na Terra? Servir. Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. Então, daí nesse estágio, Cristo vive em nós e nós vivemos em Cristo. É isso? Isso. É o 6, né? Meditação é indispensável à saúde, isso? Isso, meditação é indispensável à saúde. Nós temos aí uma profissional da saúde. Física também, claro. Física, mental e espiritual, tudo junto. A meditação é indispensável para manter esse equilíbrio.
Aí ela é feita por meio de uma concentração profunda, né? Que você vai desligar das coisas mundanas e pensar nas coisas divinas de Deus, né? Desliga e consegue mentalizar tudo isso. Aí ela aqui nesse texto fala da libera de Maya, que é a ilusão. Fica dessa ilusão e com efeito é capaz a beleza em plenitude, inconcebível a razão comum habitual. Então quando você libera essa ilusão, você consegue se concentrar e liberar as outras coisas boas, a paz, a beleza e por fim a plenitude, né, que é o que a gente busca com a meditação. É isso. Alguém mais quer comentar? Contribuir nesse slide? Ou vamos para o seguinte? Vamos para o seguinte então, né? Também é da Alane ainda, né? É isso? O meu também, isso. O seguinte são as características da pessoa que medita, né? Primeiro item, sabedoria e bondade. Uma mente bondosa e um coração afável é uma característica de quem medita. Ele vence nas suas más inclinações, adquire sabedoria para a vontade e evita paixões consumidoras. Ela não aborrece, ela melhora o ambiente que ela se encontra, né? Então ela deixa expandir tudo de que é bom nela, toda a bondade, todas as qualidades, né? Tudo que é bom. É bom estar perto de uma pessoa dessa, né? Né? Acho que é muito Isso, gostoso, né? Ficar com uma pessoa dessa. Eu acho. Então, essa característica de quem medita, né? A sabedoria e a bondade. Então, com a meditação, a gente domina a mente e cria um hábito de ser bom, né? Nós vamos nos melhorando, sabedoria e bondade. As duas, né? A sabedoria e a bondade. Isso. E a outra é a vontade disciplinada. Com a meditação, torna-se o meio eficaz para disciplinar a vontade, exercitando a paciência com que vencerá cada dia as tendências inferiores nas quais se agrilhoa. Então, essa vontade geral, né? Sei lá, aqui a vontade que ele fala aqui é de todos os defeitos. Quem tem, sei lá, vontade de comer, de beber, sei lá, ou de fazer o mal, de falar mal do outro. Então, a meditação ajuda nisso, você ficar disciplinado. Vem aquela vontade, você medita e você consegue dominar essa vontade. Esse é o grande desafio. É a tentação. É o grande desafio. É a tentação. Exatamente. Não é aquela vontade que vai dominar você, que na grande maioria é ela que domina a gente, né? A gente tem aquela vontade, não consegue controlar ela e faz, né? Eu costumo dizer aqui pro meu povo assim, né? Você tem que mostrar quem manda, né? Eu mando no meu corpo, eu mando na minha vontade, não é? Mostrar que você tem poder sobre você mesmo, né? Sobre esses impulsos, sobre a ira, por exemplo, né? Verdade. Isso. Vontade disciplinada. Muito bem. Vamos pro próximo então, né? Próximo é emoção calma, discernimento claro e sentimento harmonizado. A partezinha que eu falei, né? Então, meditar é uma necessidade imperiosa que se impõe antes de qualquer realização. Com essa atitude, acalma-se a emoção e aclara-se o discernimento, harmonizando-se os sentimentos. Então, aqui nesse parágrafo fala de se acalmar, né? Com a meditação, você acalmar todos os seus sentimentos, todas as suas emoções. É um outro dom de quem medita, né? Você controla todas as suas emoções. É isso. Eu penso assim que eu passo a controlar de uma forma assim tranquila, sabe? Sem a violência contra mim mesmo, né?
Aquela velha história de deixar fluir, né? Eu começo a trabalhar isso de uma forma assim, muito harmônica, muito serena, né? Eu não me obrigo a situações, eu deixo fluir, né? Como um rio que eu deixo me levar pela correnteza, tranquilo, e também direcionando para onde eu quero, né? Os meus pensamentos, as minhas necessidades, as minhas vontades. E daí eu fico calmo, né? Discernimento e calma. Muito bem. O próximo, né? O próximo é indivíduo, elimina fobias e ansiedade. De novo, mais uma vez, a saúde, né? Porque hoje nós estamos num momento que muitas pessoas sofrem com ansiedade, com medos, né? Em geral. Ontem mesmo tinha uma psicóloga fazendo palestra lá, porque a gente está no setembro amarelo, que é de combate, né, ao suicídio, né? Da valorização da vida. E ela mencionou mesmo sobre a ansiedade, até os números, né, de pessoas que sofrem com ansiedades e fobias. Então, a meditação, ela contribui também nesse quesito, né, dos medos e das ansiedades que nós temos. A meditação é um recurso valioso para uma existência sadia e tranquila. Através dela, o homem adquire conhecimento de si mesmo, penetrando na sua realidade íntima e descobrindo inexauríveis recursos que nele fazem inexplorados. Meditar significa reunir os fragmentos da emoção num todo harmonioso, que elimina as fobias e ansiedades, liberando os sentimentos que encarceram o indivíduo e possibilitando-lhe o avanço para o progresso. Então, com a meditação, propicia você liberar esses medos, né? Não deixar também que esses medos tomem de conta. E a ansiedade do mesmo jeito. Controlar essa ansiedade, saber esperar aquilo acontecer, não ter pressa para aquilo acontecer. É um defeito da gente, da ansiedade, que a gente quer muito aquilo, a gente fica ansioso, quer que aquele dia chegue, né, que aquela coisa chegue logo. Mas é aquela questão, tudo está no tempo certo, tudo vai acontecer no momento certo, na hora certa. Não vai adiantar a gente ficar querendo ficar sofrendo por ansiedade, que não vai adiantar. A gente volta àquela questão, né, da confiança, da fé em Deus, né, da crença que Deus está no comando. Eu fiz é claro que eu tenho que fazer a minha parte, mas tem uma parte que não cabe a mim, que eu não tenho controle sobre ela. E eu ficar ansioso não vai mudar as coisas, pelo contrário, vai agravar. Então, quando eu tenho essa consciência, eu caminho melhor, né? Então o medo também se vai, né? Porque eu tenho confiança. Não, o melhor Deus está reservando para mim. O melhor está me acontecendo, né? Não adianta eu querer modificar aquilo que eu não tenho poder de modificar mesmo, né? Fobia, o medo. Esse finalzinho você comentou também, equilíbrio mental e moral? Não. Sim. Agora, é porque eu pensei que estava no próximo slide, eu nem estou olhando, estou olhando por livro aqui. Eu marquei o que era para falar. Bom, nesse equilíbrio mental e moral diante do sofrimento, a meditação nos ajuda a entender, a aceitar, né, aquele sofrimento que a gente está passando, a entender os processos encarnatórios que nós passamos, que é natural, todos nós vamos passar, estamos passando, ou vamos passar, né? Então, é isso, a meditação contribui nesse sentido, equilibrar mentalmente. Certo. É isso. Alguém quer fazer algum comentário também? Complementar? Contribuir? Então tá, vamos pro próximo. Acho que esse é o meu último, né? Assimila experiências, né? Recordar o positivo da meditação em teu favor e em benefício daqueles que te atendem na esfera de trabalho, para que possas assimilar com segurança os valores da experiência. Então, dá valor nas experiências que a gente tem, positivas, negativas, mas são experiências. O erro é um deles. Cometer erros e aprender com eles
é uma experiência que vai ser para o nosso crescimento, para a gente não aprender e não fazer mais, né? De novo, né, a questão da gente aprender, né, e não ficar preso a se auto-penalizar, se auto-punir, as culpas, né? São experiências, né? Hoje eu sei como fazer melhor, né? Aquilo que eu fiz do passado, né? Eu errei, agora eu vou acertar, né? Então eu vou procurar entender dessa forma, né? Os valores da experiência. E aquilo que passou e que eu me equivoquei serve de aprendizado para que eu faça melhor dessa vez. E amanhã melhor ainda. E o último elimina a ignorância, o medo, o egoísmo e a preguiça. Acho que tudo isso aqui junto é um combo que nos atrapalha demais, né? Então, quem medita enriquece-se de luz, pois que sempre retorna ao mundo objetivo com as elevadas vibrações da harmonia íntima. Então, ela elimina a ignorância, o medo, o egoísmo, a preguiça, desenvolvendo os sentimentos e as virtudes do amor, do conhecimento, da coragem, da compaixão, do perdão e da caridade. Então, com a meditação, a gente elimina todos esses defeitos aqui, né? essas características aqui que nos atrapalham no nosso progresso moral, espiritual, e troca, né, eles pelo amor, pela coragem, pela compaixão, perdão e a caridade. E no finalzinho fala de novo com aquele início daquele slide, a meditação é essencial à vida. No primeiro momento, quando fala assim, elimina a preguiça, né, dá a impressão que é meio contraditório, né? Para alguns, né, fala, tá meditando, aí tá com preguiça. Tá ficando meio folgado, que história é essa, né? Mas olha só a profundidade dessa questão da meditação, né? Não é simplesmente ficar ali acomodado, né? É verdade. Você tá quietinho ali com os olhos fechados, deitadinho na rede, meditando, você tá com preguiça, né? Para os olhos de muitos, né? É um preguiçoso. Muito bem. Aí, o próximo é a Daiane. Alguém ainda quer comentar alguma coisa? Tá todo mundo quietinho. Tranquilo. Seguindo. Então vamos lá, Daiane. É tu. Homem comum e homem espiritual, né? É isso? O homem comum e o homem espiritual. O homem comum vive para gozar os frutos e beneficiar-se no imediatismo da existência corporal. Come, dorme, fala muito, negando-se à meditação para crescer e iluminar-se. O homem espiritual produz para o fruto, transformando as tendências do prazer imediatista em emoções salutares, que armazena para os gozos transcendentais. A meditação exige disciplina mental, esforço constante de treinamento, mediante os quais exerce comando sobre as ideias desordenadas. Então é isso, né? O homem comum, ele só se preocupa com isso. Não, imediatismo é agora, a vida é curta, vamos aproveitar. Ele não está pensando no futuro, né? No crescimento espiritual, né? Que é o mais importante. E a meditação exige disciplina, né? Esforço, treinamento. Que a gente tem essas características para outras coisas que interessam a gente. Mas para o que realmente interessa, não, né? Para o nosso espírito, nossa evolução. Essa aqui é a distinção entre os dois, né? Homem comum e espiritual. A gente lendo esses fragmentos aqui dos livros da Joana de Ângeles, não dá vontade de estudar mais aprofundado, né? Tem muitas informações, tem muitos estudos, né? Nas obras de Joana de Ângeles, que é uma obra totalmente voltada, né, para a questão psicológica, da psicologia junguiana, né, e que nos leva a esse autoconhecimento. E então aqui ela lembra, né, que a gente
vai parte para uma busca de um prazer mais de uma emoção, né, mais salutar e mais duradoura. Que o homem comum ele vive de coisas imediatistas, quer dizer, come, dorme, fala muito, essas coisas que são coisas que passam, né, muito rápido, né? Agora, o homem espiritual não, ele quer aquele benefício, aquela situação duradoura, né, que transcende, que nos leva à paz mesmo, aquela coisa mais duradoura. E ele lembra que tem que ter disciplina mental. De novo ele fala aqui, né, do esforço constante, treinamento. Então o tempo todo eu preciso buscar isso aí. E daí eu vou colocando as minhas ideias em ordem. Por enquanto as minhas ideias estão todas desordenadas, né? O pensamento está como aquele exemplo que eles sempre lembram na psicologia, como um macaquinho pulando de galho em galho, né? Não para, meu pensamento fica assim. Mas depois, com o tempo, né, eu vou equilibrando e eu vou aprendendo a disciplinar as minhas vontades, os meus desejos e o meu pensamento. Muito bem. O próximo agora é Murilo e Camila. Botei os dois para ver se a Camila também contribui um pouco, faz uma parceria os dois para nós. A 12, a 13 e 14. Vamos lá. Deixa eu passar aqui o slide. Tá aí. O homem tem necessidade urgente de meditar para saber agir e entregar-se aos objetivos superiores que a vida lhe destina. Então, assim como estava falando nos outros slides já, né? É uma coisa assim que essa constância tem que se transformar num hábito, né? Que aí quando se torna um hábito, é uma coisa que a gente vai fazer ali diariamente, igual tomar água, né? Uma necessidade que a gente tem para poder alcançar o nosso objetivo, né? Que é a evolução espiritual. E isso a gente sabe que não é imediatista, né? É degrauzinho por degrau que a gente vai construindo, e tem muita importância a gente começar já a meditar de agora, né? Quem não faz, porque tem que virar um hábito. O título, né, chama atenção: necessidade urgente. Muito bom. O próximo. A meditação desperta as faculdades psíquicas, amplia a intuição. Estudo perseverante, esforço sincero e a meditação sadia é o grande veículo de amplitude da intuição, em todos os seus aspectos. Então, ela aí fala que ela até melhora muito as nossas, assim, a interpretação que a gente tem das coisas, né? Como a gente leva as situações da vida. E a intuição é algo muito importante, porque a gente sempre está ali, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? O que é melhor para mim? É aquela série de dúvidas, né? Com a meditação, com esse hábito diário, tem bastante importância nesse lado, né? A gente começa a ter melhores decisões, a pensar mais nas consequências, né? E a receber melhor, né, as informações que vêm do mundo espiritual. Sim, exterior. Prepara o médium para a tarefa, para em si desenvolver o precioso dom da mediunidade. Necessária para isso a cultura simultânea da inteligência, a meditação, o recolhimento, o desprendimento das humanas coisas. Então, ele trabalha todo esse lado mediúnico, né, espiritual na gente, para a nossa tarefa que a gente veio destinado aqui, né? Que é melhorar a cada dia, estar nesse processo evolutivo. É isso. Próximo.
É você também, né? 13, 14 e 15. Isso. A meditação desperta as faculdades psíquicas, facilita o reconhecimento das correntes mentais. Não será, porém, tão fácil estabelecer a diferença entre a criação mental que nos pertence daquela que se nos incorpora à cabeça. Basta, no entanto, nos afeiçoemos aos exercícios da meditação, ao estudo edificante e ao hábito de discernir para compreendermos onde se nos situa a faixa de pensamento, identificando com nitidez as formas espirituais que passamos a ser. Desperta as faculdades psíquicas, reconhecimento das correntes. Nós estamos envoltos, né, em vários tipos de energias, né? E às vezes eu me deixo levar por energias mais densas. Agora mesmo nós estamos vivendo um momento, né, de grande comoção, né? Nós estamos próximos de uma eleição e tem forças, né, se degladiando aí. E daí como é que eu estou nesse meio, né? Estou nesse mar, nessas correntes. Então aí eu preciso escolher qual sintonia que eu vou manter. E a sintonia melhor é essa da meditação, que é a sintonia do Cristo, do amor, do estudo edificante. Então, as faixas de pensamento que eu preciso identificar isso, essas correntes espirituais, para assimilar só o que é bom, só o que me interessa, só o que me faz me fazer bem. E é no exercício que eu faço isso. A meditação é a irmã gêmea da prece. Então, através da meditação a gente está em oração, né? Então a meditação abre espaço para a convivência com a prece. Ele é a irmã gêmea. Isso aí também é de Joana de Ângeles, Momentos de Esperança. A meditação e a prece são instrumentos ao alcance de todos, aqueles que empreendem a viagem de conscientização da sua realidade mortal. Eu sou imortal. Essa é a realidade, né? O meu corpo físico, ele tem prazo de validade. Meu espírito, eu espírito, né? Não meu espírito, eu espírito, estou imortal para sempre. Então eu preciso usar sempre desse instrumento da prece para me aproximar de Deus e melhorar meus hábitos, meu comportamento. Então o hábito da meditação e apoia-te no recurso é uma determinação. Reserva-te o hábito da meditação e apoia-te no recurso da. E antes de tomares decisões, medita, e antes de agires, ora. Às vezes a gente se vê numa situação onde a gente pode, por impulso, fazer besteira, fazer bobagem. Então medita antes. E antes de agir, uma oração. Às vezes tem algumas coisas que vem pra gente, né, que a gente fica, se eu agir, se eu tô naquela hora sob impulso, eu vou fazer besteira. Então, às vezes é melhor deixar o tempo passar, dormir, né? Aí no outro dia faço uma oração e daí sim eu tomo uma atitude. Então a meditação ela é solução para isso, ela equaciona todas as dificuldades e a prece te concederá lucidez para a atitude correta. Através da meditação, o que eu faço? Eu equaciono, eu vou criando, né, soluções, eu vou dividindo o problema em etapas, em partes, eu vou equacionando ele. E aí com a prece eu vou ter o auxílio de Deus, o auxílio de Jesus através dos benfeitores para tomar uma atitude correta. É isso. Se quiserem comentar, eu estou passando até porque nós estamos também, faltam 8 minutos só. E nós estamos ainda no slide 16 de um número de 25. Estamos meio devagar. Acho que é bom também, né? A gente precisa aprender melhor. Habitua-te a meditar. Hábito, né? Dificuldades iniciais são naturais e superáveis. É perfeitamente natural
que a fixação de uma ideia edificante se apresente como verdadeiro desafio. Bastaria, no entanto, que porfiasse no treinamento e os resultados o surpreenderiam agradavelmente. A gente fala, não, eu não consigo. Não, claro que eu consigo. Eu vou colocar dentro da minha cabeça uma ideia que edifica, uma ideia que é boa. E vou esquecer, vou abandonar essas ideias pessimistas, ou de vingança, ou de ira, ou de crítica, ou de julgamento, e vou colocar na minha cabeça ideias boas. E eu vou enfrentar essas dificuldades e vou vencer. A meditação harmoniza o intelecto e o sentimento. Às vezes a gente fala que em determinado momento, o que eu devo seguir? A razão ou a emoção, né? Intelecto ou sentimento? Qual que é? Então, a meditação ela faz com que os dois se casem, né? Os dois caminhem juntos. Nunca, em qualquer outro tempo, o homem experimentou tanta necessidade de meditação quando ocorre em nossos dias. A meditação dulcifica a aspereza da luta, torna doce aquela luta que é ferrenha, né, que a gente enfrenta no dia a dia. Ela deixa doce, harmoniza o intelecto com o sentimento e acalma o homem. É o caminho. Essa questão aqui foi até muito bem explorada pela Alane nos slides dela, né, anterior, sobre essas ansiedades e tudo mais. Também tem a ver com essas agitações. Habitua-te a meditar. Fatores essenciais ao êxito, né? A disciplina, a frequência do exercício, o conteúdo de que se reveste a temática são essenciais ao êxito do empreendimento. Então aqui é uma receitinha. Disciplina, exercício frequente, analisar o conteúdo que seja bom, né? E tudo isso para a gente poder ter êxito no hábito, na criação desse hábito. Que depois que ele se torna um hábito, beleza, aí vai embora. O duro é se tornar um hábito, né? A gente faz ele ocasional, não tem uma disciplina, fica difícil. Toma de uma página do Evangelho de Jesus, lê pausadamente, digerindo-lhe o significado, e concentra-te nela, fixando-a, reflexiona, né? Reflete sobre ela, analisa, me medita. Então, é aquilo que nós sempre propomos, né, no culto, cristão no lar, né, nos momentos de angústia, né? Pega o Evangelho, lê ele pausadamente, tenha pressa não, aproveite ele, saboreie aquelas lições de Jesus. Então por isso que ele fala, digerindo-lhe o significado, né? Se prenda a cada palavra, aquela significação, viaje ao tempo, né? Volta lá à época do Cristo, né? Se veja lá, ouvindo do próprio Jesus aquelas lições imorredoras. Então assim a gente vai criando o hábito e vai se melhorando. Habitua-te a este pequeno mistério, estará iniciando a meditação que te levará à paz de consciência de viver. Aí a gente vai aprender a viver. É preciso saber viver, né? E saber viver é isso, a gente saborear a vida, viver a vida de forma plena. Meditando com regularidade, age com inteireza moral, sem afronta ao programa interior. Assim, evitando conflitos e confrontos entre o que constróis na área psíquica com aquilo que realizas no campo físico. A conciliação, né? A harmonia entre a questão espiritual e a questão material. Eu vou harmonizar, né? Quando eu medito, eu não vou fugir das minhas necessidades físicas, materiais aqui, não. Claro que não. Eu vou me habituar a ter os dois, né? A meditação dilata o tempo. Mesmo que dispões de pouco tempo, utiliza-o para a meditação. Qualidade, é isso? Qualidade, né? Assim, agindo assim, o tens dilatado, benéfico. Qualidade naquele tempo que a gente está usando, né? A gente se entrega a ele, né? Usa, não fica ansioso. Meu Deus, daqui a pouco eu tenho isso, tenho aquilo, né? Então reserva o tempinho, aquele tempinho você faz ele com toda a plenitude, com todo o coração, com todo o amor, com toda a bondade. Lembra que está a serviço de Jesus naquele momento.
Ok. Amigo Mestre Jesus, agradecendo a Ti por mais oportunidade, estarmos reunidos em Teu nome, para mais esse momento de estudo, de aprendizado, de pedirmos os conhecimentos, as experiências. O Senhor nos abençoe durante o fim de semana, mais uma semana que vai se iniciar. Assim seja. Que assim seja. Gratidão a todos, muita paz. Francisca, seu microfone está desligado, mas tenha um excelente final de semana. Muita paz para todos. E durante a semana a gente vai se comunicando, mandando o material para a gente exercitar. Até a próxima. Gratidão. Obrigado, Dilão. Com Deus. Gratidão. Tchau, gente. Com Deus.